Mas, queridos, olha, semana passada nós iniciamos uma série de mensagens. O título dessa série é Uma Vida Abençoada. E semana passada já foi muito impactante, né? Tudo que nós entramos em contato e conhecemos. E hoje, antes de começarmos a entrar no tema de hoje, nós queremos só recapitular o que foi ministrado no domingo passado. Hoje nós vivemos, queridos, no nosso país, uma das maiores crises econômicas, também uma crise política, uma crise social muito grande no nosso país. Eu acho que uma das maiores da nossa história. E lógico que isso atinge o país como um todo. Também as igrejas. Também a vida financeira de alguns irmãos. Nós, graças a Deus, glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas eu sei de igrejas que estão passando situações difíceis. Porque os irmãos estão também passando por grandes desafios financeiros, muitas necessidades financeiras. E em virtude disso e de outras, é que esse momento é um momento muito oportuno para que nós possamos compartilhar aqui ensinamentos nessa área a respeito, que estão na palavra de Deus, a respeito de administração e da bênção financeira que Deus quer nos abençoar. Amém? Em Oséias 4:6 diz assim, Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então é por falta de conhecimento que o povo de Deus tem sido destruído também nos nossos dias. Nos nossos dias. E hoje eu não vim nem com a mensagem negativa, hoje eu vim com a mensagem positiva. Não é? Então, sobre o dinheiro, a maioria de nós, quando estamos aqui, nós conhecemos só aquilo que nós aprendemos do mundo. E o mundo que nós vivemos é um mundo egoísta, irmãos. O mundo que nós vivemos é um mundo egoísta, é cada um por si, o diabo por todos. É um mundo tem aquele ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, é isso, é? É assim que diz? Não é assim, é ou não é? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. Então, é assim que o mundo se comporta. Então, nós precisamos, já que agora nós não fazemos parte desse mundo mais, amém? Nós precisamos conhecer os princípios de Deus para nós sermos muito abençoados, certo? E Jesus, assim como eu também, eu não tenho nenhum problema de falar sobre dinheiro, sobre finanças. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, pelo simples fato de que, graças a Deus, nós temos procurado não só pautar a nossa vida de acordo com os ensinos da palavra de Deus, mas também, desde que essa igreja foi fundada, de nós ensinarmos os princípios da palavra de Deus, bem equilibradamente com relação ao dinheiro. E Jesus falou muito sobre dinheiro, e Jesus deu muitas informações muito importantes, e ele fez isso com muita clareza e com muita precisão. 30% do ensino de Jesus, para vocês terem uma ideia, ele falou sobre dinheiro, né? E ele falou sobre o dinheiro, sobre a perspectiva do céu. E o dinheiro sobre a perspectiva do céu, a cultura do céu com relação a dinheiro, ela é uma cultura em que não existe necessidade, mas também não existe ganância. Amém, irmãos? Na cultura do céu sobre dinheiro não tem necessidades, mas também não tem ganância. E eu quero reiterar com os irmãos, lembrar o que foi ministrado semana passada, de que nós não precisamos de mais dinheiro. O que nós precisamos é da bênção de Deus. Aleluia! Sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida financeira. E essa é o segundo domingo, segunda mensagem dessa série, Uma Vida Abençoada. E na semana passada nós fizemos algumas importantes declarações. A primeira dessas declarações é que Deus, Ele é um Deus que tem prazer em nos recompensar. Amém, irmãos? Deus é um Deus que tem prazer
em nos recompensar. Ele é um Deus galardoador. Em Hebreus 11, diz o seguinte, 11:6. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é quem se aproxima de Deus saiba que nós servimos um Deus que ele recompensa quem o busca. Se você buscar a Deus, ele vai recompensar a você nessa busca. Dá um glória a Deus. E eu tenho certeza que os irmãos estão aqui, preciosos e queridos estão aqui. Os queridos que estão aqui, se estão aqui é porque buscam a Deus. Amém? Buscam a Deus. Então Deus, ele recompensa. Segundo lugar, o Senhor recompensa a boa administração dos recursos que Ele nos deu. Não é? Tudo que Ele nos dá, quando nós administramos bem, Ele nos recompensa. Tudo que Ele nos dá, tudo. Não só o dinheiro. Por exemplo, Deus me deu uma voz potente. Aleluia. Irmãos, a minha voz é potente. Se eu botar para quebrar aqui, eu estou ouvindo os irmãos, o Evaldo vai ter que diminuir muito. A minha voz é potente. Por que Deus me deu uma voz potente? Porque Deus me fez para eu ser um pregador do Evangelho. Aleluia. Então, tudo que Deus nos dá, nós temos que usar. Nós temos que usar bem. Nós temos que usar para a glória dEle. Nós temos que usar para a glória dEle. Nós temos que usar tudo que temos, tudo que somos, com um só objetivo: para glorificar o nome dEle, através do que somos, do que temos, dos nossos talentos, dos nossos dons, da nossa capacitação que Ele nos deu. Dá um glória a Deus por isso. Em Lucas 19, 17 diz, muito bem, agora para cantar a minha voz nem tanto, né? Um dia desse a pastora Angélica disse, não, você falando ainda vai, mas cantando, né? Mas quando a gente vê aqui a Jéssica, o Paulo Anca, as meninas cantando, né? Tem gente que Deus dá uma voz maravilhosa para cantar. Dá um glória a Deus. Agora, certo é que não há ninguém sentado nesse auditório que não tenha nada que Deus tenha dado. Diga para o seu vizinho, Deus te deu coisas. Muitas vezes a gente fica só murmurando e reclamando, esquecendo de agradecer. Deus te deu coisas preciosas para você utilizar, para você honrá-lo e para que Ele possa lhe recompensar através daquilo que você tem feito com aquilo que Ele te deu. O nome disso é mordomia. Ser um mordomo. Ser um mordomo. Eu não sou dono da minha vida, eu não trabalhei para nascer. Eu não sou dono da voz, dos recursos, da capacitação, do tirocínio, da sabedoria, de alguma inteligência. Não. Eu só sou o mordomo. Eu não sou dono do meu corpo, eu só sou o mordomo desse corpo. Amém? Então, Lucas 19, 17 diz, muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. Então, se você começa a honrar a Deus, a utilizar o que você tem para a glória dEle, se você começa a fazer isso, ser fiel naquilo que você tem, sobre o muito Deus vai te colocar. Tem gente que diz assim, pastor, eu não tenho como dizimar. Por quê? Porque nunca sobra. Eu digo, exatamente por isso você nunca vai ter. E nunca vai sobrar. Enquanto você tiver essa mentalidade, nunca vai sobrar. Agora, quando você entender que o número 10 é o número do teste. Diga, o número 10 sempre é o número de teste. Por isso que o dízimo é dízimo, e não é trízimo, e não é quatrízimo. Porque o número 10 é sempre o número do teste, irmãos. 10 são os mandamentos. Porque o número 10 é o número do teste. 10 vezes Daniel foi testado. 10 vezes Jacó foi testado na casa de Labão. 10 é um número de teste que tem na Bíblia. Por isso é que o dinheiro nas minhas mãos é um teste que Deus põe para ver se eu vou ser aprovado ou reprovado. Para ver como é que eu administro. Aleluia. Então, em terceiro lugar, é esse princípio que nós ensinamos, que o dinheiro, que Deus usa o dinheiro para testar nosso coração. Para o cristão, dinheiro, irmãos, é mais do que um simples meio de nós adquirirmos coisas. O dinheiro testa a nossa capacidade de administrar e a nossa confiabilidade diante de Deus. O dinheiro é um teste. Sabe, irmãos, às vezes tem irmãos que são abençoados,
O cara vinha para a igreja no busão, né? Ou então vinha de bike, e aí pede a Deus, Deus abençoa, dá um carro. Nunca mais ele pisa na igreja, irmãos. Porque aí ele vai com o carro para a praia, e chega tarde, nunca dá certo ir mais na igreja. Porque o dinheiro é um teste. Diga para o seu vizinho, o dinheiro é um teste de Deus na sua vida. Então, semana passada também nós estivemos definindo o que é uma vida abençoada. Eu achei lindo essa definição. E muito profunda. Porque abençoado, lembram? Significa aquela pessoa que tem um poder sobrenatural trabalhando a seu favor. E amaldiçoado é toda pessoa que tem um poder sobrenatural trabalhando contra. Né? Além disso, nós compartilhamos na semana passada os princípios das primícias, ou seja, que Deus deve vir primeiro na nossa vida, em tudo. Né? Êxodo 13, 1 e 2 diz o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, por isso é que Deus mandou matar todos os primogênitos do Egito. Não somente entre os homens, mas também sobre os animais. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então nós aprendemos que o dízimo não é só a 10ª parte, mas o dízimo é a primeira 10ª parte do salário que nós recebemos. Então o dízimo é a primazia. O dízimo ele deve vir em primeiro lugar. O primeiro dinheiro que a gente separa não é para pagar nossas contas. O primeiro dinheiro que a gente separa é para nós entregarmos o nosso dízimo na casa do Senhor. Malaquias 3,8 diz: pode um homem roubar a Deus? E aí nós falamos aqui uma palavra muito forte. Quem está dizendo é Deus. Quem não dizima, irmãos, está roubando a Deus. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição. Vocês que não dizimam, Jesus está dizendo, que estão com um poder sobrenatural trabalhando contra e não a favor. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então, e o dízimo, irmãos, é o gatilho que dispara as bênçãos de Deus. Dá o primeiro fruto da sua renda, dispara a bênção de Deus. É a primeira parte, é a parte que santifica o resto, que redime o resto. É a primeira parte que leva a bênção para o resto. É uma vida de bênção, ela começa com um entendimento claro, irmãos, e com aceitação desse princípio maravilhoso, que é o princípio da primogenitura, dos primeiros frutos e do dízimo. Amém? E aqui nós resumimos o que nós ministramos semana passada. Glória a Deus, aleluia. Chegando agora o nosso querido Heleno, que faz aniversário hoje, rapaz. Que alegria, glória a Deus ali com a Rafinha. Que bênção, Heleno. Deus abençoe sua vida, querido, sua casa, sua família. Que alegria, que bênção, viu? Hoje é aniversário do nosso Heleno. De manhã cedo, rapaz, olha, irmãos, antigamente eu falava tão mal do Facebook, mas que coisa legal. E, olha, não vamos dizer, olha, a única coisa definitiva na minha vida é Jesus, irmãos. Eu não tenho um pensamento formado sobre todas as coisas, não. Eu estou aprendendo todo dia. Então, antigamente eu era muito fechado para isso, porque utilizava o Facebook muito ruim. Do mesmo jeito que eu posso pegar um carro e matar uma pessoa, mas um carro serve para transportar. Do mesmo jeito que com um avião eu posso transportar, o avião pode matar. Então, hoje de manhã, quando eu abri o Facebook, estava lá, dizendo que era aniversário do Heleno, e eu me apressei para poder parabenizá-lo. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o tema da nossa palavra hoje é quebrando, muito forte essa palavra, muito forte mesmo, o espírito de Mamon. O espírito de Mamon. Que palavra, irmãos. Poxa vida, eu estou assim com o coração, assim, muito ansioso por ministrar essa palavra aqui para os irmãos hoje. Então, vamos abrir a Bíblia em Lucas 16, 9 a 13, que diz assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Olha que tradução linda, irmãos. Tradução de vocês, na minha, nem era assim, mas olha, nós vamos entender um princípio maravilhoso de como devemos usar o dinheiro. Porque o dinheiro não é uma coisa ruim em si, pelo contrário. Depende do espírito que está sobre o dinheiro, se é o espírito de Deus ou se é o espírito de Mamon.
Nós vamos entender isso hoje. Então, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, a vida acabar, e as riquezas acabarem, estes os recebam nas moradas eternas. Vocês estão entendendo aí? Aleluia. Para que o dinheiro serve? Já vou dizer que eu sou mesmo sanguíneo. Dinheiro serve para a gente utilizar para ganhar muitas vidas para Jesus. E quando nós chegarmos nas moradas eternas, eles vão dizer: oh, eu estou aqui porque você investiu o seu dinheiro para eu chegar até aqui. Dá um glória a Deus. Aleluia. Dinheiro serve para a gente formar missionários, enviar missionários para as nações, e levantar muitos pastores, muitos obreiros em tempo integral, para nós plantarmos muitas igrejas, para muitas pessoas conhecerem a Jesus. Aleluia. Investir nas vidas, as coisas que Deus mais ama, aleluia. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Oh, glória a Deus! Ah, irmão, se eu não puder ser fiel cuidando do dinheiro desse mundo, como é que Deus vai me confiar as riquezas celestiais, as mansões celestiais, as ruas de ouro lá em Jerusalém? Aleluia! E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo, olha, coisa profunda, pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. E o dinheiro aí está em letra o quê? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula? Por quê? Porque a palavra dinheiro aí não é dinheiro, é a palavra mamon. E mamon é um ente, é um demônio, por isso está em letra maiúscula, né? Ele aparece exatamente por isso, porque dinheiro aí não é dinheiro, é mamon. A palavra original é mamon e é um nome próprio. E essa palavra mamon aparece 4 vezes no Novo Testamento, e das quais 3 vezes saindo pela boca de Jesus. Mas o que é mamon, irmão? Você pode me perguntar. Então, nós podemos dizer que mamon é, traduzindo dinheiro, né, ou riquezas. É uma palavra aramaica que significa riquezas. E, aparentemente, essa palavra, ela vem de um nome de um deus babilônico. E Jesus a empregou com certeza para revelar que esse mamon é um ídolo, é um demônio. E ele é um poderoso ídolo diante do qual o mundo tem se curvado e a quem tantos servem sem saber. Alguns se encurvam sabendo e outros servem sem saber. Recentemente, foram encontrados na casa de um ministro 58 milhões de reais, dentro de um bocado de mala e caixa, irmãos. O que Deus está fazendo na nossa nação agora é mexendo no império de Mamon. Dá um glória a Deus. O senhor Moro, o doutor Moro e os outros procuradores e juízes da Lava Jato, foi Deus que levantou, irmãos. Foi Deus que levantou, dá um glória a Deus. Foi o Senhor que levantou, através das orações da igreja. Então, mexendo nessa caixa de maribondo grande aí. Então, Jesus falou muito sobre dinheiro. E ele sempre se referiu ao dinheiro como um ídolo. E se vocês não sabem, a Babilônia, que a Bíblia fala mais na frente, é aquela cidade onde foi levantada a Torre de Babel, descrita em Gênesis capítulo 11. E a palavra Babel significa confusão, ou iniciada em confusão, ou plantada em confusão. E nós sabemos que a Torre de Babel foi construída, queridos, como meio do homem, da humanidade, alcançar o céu. Eles pensavam que alcançaria o céu através do próprio esforço, da própria energia. Tanto é que eles construíram a torre com tijolos. E tijolos falam em coisas feitas pela mão humana. Nenhum altar que foi levantado para Deus no Velho Testamento usaram tijolos. Os altares eram levantados com pedras não lavradas pela mão humana. Porque nós não podemos atingir a Deus através do nosso próprio esforço, através da nossa própria capacidade.
Nós só podemos atingir a Deus, tocar no trono de Deus, através da graça, mediante o sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Não podemos atingir e tocar a Deus através do esforço pessoal, não é? Então, mas essa torre alta, por isso que Deus destruiu, ela foi feita com a intenção maligna de alcançar os céus através dos seus próprios esforços. E até hoje isso tem acontecido. No coração daqueles homens lá havia a mesma coisa que há no coração de muitos homens da nossa geração. Aquela torre significava, aquela atitude deles construindo aquela torre, eles estavam dizendo que eles não precisavam de Deus. Estava dizendo que o homem não precisava de Deus. Eles estavam dizendo assim: nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus. E é isto que esse espírito de Mamon, irmãos, está por trás. É a mesma coisa que está por trás desse espírito de Mamon, dessa adoração ao dinheiro. Significa dizer o seguinte, que nós não precisamos de Deus. Significa dizer que eles dizem para o mundo: você não precisa de Deus. Você pode conseguir tudo o que você quiser sem Deus, só pelo seu esforço. Isso é uma grande mentira do diabo, irmãos. O homem não é capaz de conseguir nada. Jesus diz que quem é o homem que pode aumentar 1 centímetro sequer a sua estatura. Então, por trás de todo ídolo, queridos, se vocês não sabem, é um espírito maligno. E esse Mamon é um espírito maligno que repousa, que influencia, que governa sobre o dinheiro. E eu volto a repetir, o dinheiro não é uma coisa ruim por si só. É o espírito que está por cima do dinheiro, sobre o dinheiro. Ou sobre o dinheiro está o espírito de Mamon, ou sobre o dinheiro está o espírito de Deus, aleluia. Se sobre o dinheiro está o espírito de Deus, o dinheiro é uma bênção. Mas se sobre esse dinheiro, esse mesmo dinheiro está o espírito de Mamon, ele é uma maldição para aqueles que utilizam desse dinheiro. Então, e aqui nós podemos notar que o dinheiro sobre esse espírito, ele promete coisas que somente Deus pode dar. Esse entendimento desse espírito de Mamon promete coisas, irmãos, que só Deus pode dar. Tem gente que diz assim, pastor Edinho: eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo. Eu compro segurança. Dinheiro eu tenho identidade, eu sou fulano de tal, doutor fulano de tal dos Osório Pereira. Eu tenho identidade, eu sou respeitado, eu tenho significância. Eu tenho dinheiro, eu sou independente, eu tenho poder, eu tenho liberdade. Não, irmãos, de jeito nenhum. Só uma pessoa que tem relacionamento com Deus, esse sim, tem uma verdadeira identidade. Só esse anda em segurança, só esse tem uma verdadeira significância, só esse é independente, só esse anda debaixo do poder, e só esse goza da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, o Senhor. Só que Mamon, ele diz que pode proteger o homem dos problemas da vida. E diz mais que o dinheiro é a resposta para toda situação, para todo problema. E isso é uma mentira, irmãos. Queridos, Mamon nada é mais do que o sistema desse mundo caído, queridos, que coloca-se em plena oposição a Deus e aos seus princípios. Por isso Jesus confronta os seus ouvintes de maneira tão contundente. Ele diz assim: ninguém pode servir esse demônio Mamon e ninguém pode servir ao mesmo tempo a Deus. Ele afirma isso categoricamente, que nós não podemos servir esse espírito de Mamon e servirmos a Deus. E Jesus mais longe vai. Ele diz que é impossível servir aos dois ao mesmo tempo. Porque ou vai amar um e odiar o outro, ou vai ser leal a um e desprezar o outro. E essa é a mensagem dura que Jesus usa. Se você serve a Mamon, você está desprezando a Deus. Não há uma coluna no meio, não há uma neutralidade. Queridos, a mensagem de Mamon para o homem é o seguinte: nós não precisamos de Deus, nós só precisamos de dinheiro. Olha, irmãos, a Europa, antes da reforma protestante, a Europa, que hoje é o continente mais rico enquanto continente, né? Um
continente rico. Antes da reforma protestante, irmãos, a Europa vivia na miséria. A Europa era uma região dominada por bárbaros. Era um canto miserável da terra. Rico era o Egito, rico era a Babilônia, rico era o Império Romano. A Europa era miserável. E veio a reforma protestante. E aí veio com a reforma, muitos se converteram, teve muitos. Gente, teve não sei quantos avivamentos na Europa. No Brasil não teve nenhum, nós ainda estamos aguardando o nosso. Mas aí a Europa prosperou e se transformou num centro de riqueza, da arte, da cultura. E o que foi que a Europa fez 500 anos depois? Disse assim, tchau, Deus. Muita gente faz isso, prospera em Deus, aí quando está prosperando, ficou rico, né? Aí diz assim, tchau, Deus, não precisamos mais de ti. Foi isso que a Europa fez. Diz, tchau, Deus, não precisamos mais de ti. Nós precisamos do dinheiro. Eu já tive algumas vezes lá e é assim lá. Irmãos, igrejas evangélicas com 50 pessoas, é catedral lá. Porque o teto lá é de bronze. Lá é difícil, olha, Portugal você passa 5 anos para ganhar o português e mais 5 anos para ele frutificar. 10 anos para que ganhe, entre ganhar e o cara começar a ganhar outras vidas para Jesus. Irmãos, 10 anos. Imagina. Sabe por quê, queridos? E agora eles estão colhendo aí. Os islâmicos estão lá, fazendo e acontecendo o islamismo. Os radicais xiitas estão lá fazendo só atrocidades lá. Por quê, irmãos? Porque eles deram as costas para Deus. Deram as costas para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Mamon é arrogante. Eu nunca vi um rico humilde. Eu nunca vi um cabra bilionário humilde. Estou para ver ainda, irmãos. Não vi ainda não. Porque o cara, ele é arrogante, é orgulhoso. E ele sempre vai se oferecer para substituir a Deus e para tomar o lugar de Deus na sua vida. Por quê? Porque esse demônio, ele quer ser servido. Ele quer governar a sua vida. Ele quer seu tempo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele quer seu tempo. Ele quer sua saúde. Ele quer os finais de semana. Ele quer as primeiras horas do dia. Ele quer os seus valores. Ele quer tomar tudo de você, querido. E muitos de nós crescemos seguindo esse mamão e a gente nem sabia que seguia. Por isso que a Bíblia faz essa declaração, que nós não podemos servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque o espírito de Mamon, ele está em oposição direta ao Espírito de Deus. Mas aí você pode me perguntar, e eu já falei aqui antes, mas o dinheiro é tão mal assim? Não, não é não. Já disse que não é e não é não. Porque dinheiro e Mamon não são sinônimos, irmãos. O dinheiro, ele não é inerentemente mal, ele é perigoso. Dinheiro é perigoso. Diga para o seu vizinho, dinheiro é coisa perigosa. Diz aí, rapaz, então, com som, né? Perigoso. A Bíblia diz que quem quer ficar rico pode entrar em muita encrenca querendo ficar rico, é o que a Bíblia diz. Então nós devemos ter muito cuidado no lidar com o dinheiro, mas ele não é um mal em si mesmo. Então, na carta de Paulo a Timóteo, ele explica isso, em 1 Timóteo 6, 9 a 10, quando ele diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E nós temos visto agora no país, ontem, foi preso aquele cara que era presidente do COI, como é o nome dele? Do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB, que era presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. E aí eu fico perguntando, um cara desse já é rico, com quase 80 anos de idade, irmãos, famoso. Para que roubar? Para que querer tanto? Ou alguém aqui consegue calçar 4 pares de sapato ao mesmo tempo e dormir em 4 camas e dirigir 20 carros? Não. Alguém consegue vestir 10 camisas ao mesmo tempo, irmão? E para que tanta ganância? Porque está dominado por esse espírito do inferno, por esse demônio, que eles colocam o coração no dinheiro e esperam que o dinheiro seja fonte de satisfação. Irmãos, fonte de satisfação é só Jesus de Nazaré. Só Jesus, Ele salva, preenche, cura, liberta. Só nele nós encontramos a razão, o porquê e o para quê de vivermos.
É mamon. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e desviaram da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, isso é verdade, nós estamos vendo aqui, os caras tudo grampeados sendo presos. Cabra que tem, esses aí vão morrer na prisão, porque vão pegar 30, 40 anos, o cara tem 70, 80, vai ver o sol quadrado pro resto da vida. Porque Deus desceu para a nação brasileira e Ele está passando a limpo. Vai vir um avivamento, mas antes do avivamento vem o juízo e vem a justiça. E o juízo e a justiça começará pela casa de Deus. Então quem tiver barba de molho, que bote a sua barba de molho, porque Jeová está descendo. Ele está vindo para trazer justiça à nossa nação. E a justiça vai começar pela igreja dele aqui. Pastores, líderes que abram os olhos com isso. Adoradores de mamon também, tem muitos assim, que estão enriquecendo às custas do Evangelho, andando em carrões à custa do Evangelho. Por isso é que nós temos uma liderança abençoada. Irmãos, o pastor Eibe, pai dele, a família do pai dele dos Estados Unidos eram riquíssimos. Passou a imagem aqui do pastor Paulo Jeff, casado com a pastora Rebeca. Pastora Rebeca, irmã do pastor Eibe. Pai dele saiu dos Estados Unidos na década de 50, eram milionários, abriram mão da fortuna. Os irmãos diziam, vocês estão doidos, vão para o Brasil, fazer o que no Brasil? Nós vamos investir o nosso dinheiro, a nossa vida, nas vidas dos brasileiros. Nós vamos ganhar muitos. E está aí a Igreja da Paz, irmãos, fazendo um rebuliço no Brasil e no mundo. Dá um glória a Deus por isso. Pastor Eibe passou aqui 10 anos, 8 anos com o mesmo carro, morando numa casa de aluguel, uma casa simples de condomínio ali, na Sapiranga. E só está andando num carro melhor porque os discípulos dele se reuniram e compraram um carro melhor e deram para ele. Esses são homens. Essa é a nossa liderança santa, íntegra, correta, compromissada, não com o espírito de mamon, mas compromissada com o Espírito de Deus, que repousa sobre aqueles que o buscam. Então a Bíblia não diz que o dinheiro é ruim, não. Ela diz que o amor, a adoração ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. É o amor, a idolatria, o espírito de mamon que é uma desgraça. Em outras palavras, é a ganância, a cobiça, é o egoísmo, que são manifestações desse espírito que está atuando na vida das pessoas. Porque essas pessoas deram seus corações como altar para mamon. Porque em si mesmo, o dinheiro é neutro. Deixa eu pegar aqui um dinheiro aqui que eu tenho aqui na minha mão. Irmãos, esse dinheiro aqui é R$10, ó. Eu saí para correr, levei 20. Não gastei tudo, porque eu ia correr muito, mas eu estava meio quebrado, cansado. Então, prestar atenção aqui, ó. Esse dinheiro aqui já passou na mão, possivelmente, de um traficante. É possível? Possível ele ter passado na mão de um ladrão, um bandido, na mão de uma prostituta, com todo respeito às prostitutas? Sim. Mas hoje o dinheiro veio para a minha mão. Esse dinheiro pode ter andado debaixo do espírito de mamon, mas na hora que entrou na minha mão, está debaixo do espírito de Jesus. Aleluia. Esse dinheiro aqui vai ter uma destinação santa. Vai ter uma destinação abençoada. Que destinação é essa? Destinação para ganhar vidas para Jesus. Amém? Agora a Bíblia diz, irmãos, que o que vai determinar se o dinheiro é bênção ou maldição é a atitude que nós temos em relação a ele. A Bíblia nos diz que Deus é quem nos dá forças para nós adquirirmos riquezas. Deuteronômio 8,18 também nos diz que riquezas e glórias vêm de Deus. 1 Crônicas 29,12 diz ainda que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Provérbios 10,22. A palavra de Deus nos diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Salmos 112,3. A Bíblia nos fala de homens ricos que foram piedosos, como Abraão,
como Jó, como Salomão. E o dinheiro, irmãos, por sua vez, oferece a quem tem grandes oportunidades. De quê? De fazer o bem com o dinheiro. Amém? Em 1 Timóteo 6, 17 e 18, Paulo recomendou a quem tem muito, que chamamos de ricos, a serem ricos na prática de boas obras. Então é através do dinheiro que muitas instituições humanitárias elas são sustentadas. E muitas pesquisas importantes são feitas na descoberta de doenças, para que as pessoas possam viver mais e possam viver melhor. É através do dinheiro que nós construímos os templos, construímos escolas, construímos hospitais. É através do dinheiro que nós mantemos programas missionários no mundo inteiro. É através do dinheiro que nós podemos oferecer uma vida digna para a nossa família. Amém, irmãos? E ainda ter um dinheirinho para a gente poder socorrer o próximo nas suas necessidades. Então o dinheiro na nossa mão é uma bênção. Mas ele é uma bênção enquanto está na nossa mão. O ruim é quando ele entra para dentro do nosso coração. Aí quando ele entra para dentro do nosso coração, ao invés dele ser uma bênção, ele pode ser uma grande maldição. Amém, irmãos? Porque o dinheiro não é um lugar apropriado para... O coração não é um lugar apropriado para guardar o dinheiro. Lembra que na igreja primitiva, os irmãos colocavam o dinheiro aonde? Nos pés dos apóstolos. Então o lugar para o dinheiro estar é debaixo dos nossos pés, jamais no nosso coração, né? Então a Bíblia, ela não condena você ter dinheiro, mas ela alerta sobre o perigo do dinheiro possuir você. Diga para o seu vizinho: meu irmão, você pode possuir o dinheiro. O perigo é o dinheiro possuir você. O perigo é quando o dinheiro possui você. Aí o problema é grave. Porque nós não podemos amar a Deus e, como Jesus fala, e as riquezas ao mesmo tempo. Você vê que o jovem rico preferiu sua fortuna ao invés da salvação, né? O amor ao dinheiro, muitas vezes, quase sempre nos faz esquecer de Deus. A fascinação das riquezas nos impede da gente crescer espiritualmente e de frutificarmos para a glória de Deus. O amor ao dinheiro, irmãos, produz uma insatisfação crônica da alma. E é uma verdade. Eu já tive uma experiência assim. Eu nunca amei o dinheiro, mas eu já tive, quando eu estava desviado, irmãos, eu procurava ter satisfação no dinheiro. Eu procurava ter satisfação comprando coisas que o dinheiro compra, adquirindo coisas que o dinheiro adquire. E quanto mais eu comprava, mais infeliz eu ficava. Porque o meu problema não era falta de dinheiro. O problema de ninguém é falta de dinheiro. O nosso problema é falta de Deus. O seu problema nunca vai ser falta de dinheiro. O seu problema sempre será falta de Deus. Porque eu tinha muito dinheiro, mas eu não tinha Deus, eu não tinha nada, irmãos. A Bíblia me chamava de cego, né? Pobre e nu. E é o que eu era, o que eu estava sendo. Mas na hora em que eu voltei para Jesus, eu me tornei o homem mais rico, mais feliz da terra. Dá um glória a Deus, aleluia. Eclesiastes 5,10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Eu nunca vi um funcionário chegar para o patrão e dizer assim: eu estou satisfeito com o que eu ganho. Vamos fazer o seguinte: estou ganhando muito. Me dá aí, eu quero que você reduza o meu salário. Já viu alguém falando isso? Não, irmãos, porque a gente sempre acha que ganha menos, que ganha pouco. A gente sempre quer ter mais, mais e mais e mais e mais e mais. E a gente nunca se satisfaz com dinheiro. Amém? Queridos, o dinheiro é o combustível que ele alimenta os esquemas de corrupção no mundo. É a razão por trás dos cartéis do crime organizado, dos assassinatos, dos sequestros, dos assaltos, das falcatruas, né? Dos casamentos dissolvidos, dos divórcios, das brigas, das contendas familiares. Vocês sabiam, irmãos, que em Fortaleza aqui tem uma família muito rica, que na hora em que se dividiu, o irmão não fala com o outro? Já viram isso? Por causa de dinheiro, o irmão não fala com o outro. Brigados a ferro e fogo. Então, todo tempo o Mamon fala com você. E ele diz assim, se você tiver mais dinheiro, as pessoas vão lhe ouvir, seus problemas de relacionamento vão acabar, e a sua vida vai ser maravilhosa. Diz mais, você poderia fazer o que quisesse, aonde quisesse, viver do jeito que quisesse.
Se você tiver as roupas certas, o carro certo, os cartões de crédito certo, morar num bairro certo e conhecer as pessoas certas, você vai ser feliz e realizado. Isso é uma mentira. Muitas vezes, quando nós estamos sob pressão, nós, crentes fiéis em Jesus, a gente fica se comparando aos outros. Muitos de nós, às vezes a gente entra em crise existencial. Porque a gente às vezes vê, Davi vê o ímpio prosperando. Davi disse isso, olha, eu vejo o ímpio prosperando e eu não prospero. O que é prosperidade, irmãos? Prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada. Prosperidade é se satisfazer com o que tem, com o que é, com o que Deus tem chegado até as tuas mãos. Então larga de ser ingrato, meu irmão. Larga de ser olhão e só queira ter o que Deus quer te dar. Se Ele não te deu ainda, é porque Ele não quis te dar, e Ele sabe por que não te deu ainda. Então, mentira do diabo, quando diz que se eu tiver dinheiro, eu vou resolver meus problemas. Por isso que as pessoas sonham em ganhar na loteria. Vocês sabiam que os caras que ganham na loteria, 10 anos depois estão pobres. Sonham em herdar uma fortuna. E Jesus, em Mateus 6:24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí vocês podem perguntar: pastor, e o que é que eu vou fazer? Aleluia. É bênção demais o PowerPoint. O que é que eu vou fazer diante disso? Domingo que vem não tem mais PowerPoint não, viu? Então, irmãos, não há outra saída. Você tem que escolher diariamente a quem você amará e a quem você vai odiar, a quem você vai se dedicar e a quem você vai desprezar. Ou você vai amar a Deus ou vai amar esse demônio chamado Mamon. Sabe por quê, irmãos? Porque nos nossos dias, o diabo saiu das imagens de escultura e entrou dentro de uma cédula dessa aqui, ó. E por conta desse dinheiro aqui, muitos morrem, muitos matam, muitos traem, muitos abandonam, muitos largam, muitos se entristecem. Porque Satanás entrou aqui dentro dessa nota, queridos. E mais ainda, através disso, entrou no coração de muita gente. E pior ainda, tem muitas igrejas pregando só isso. Venha para Jesus e fique rico. Está lotado as igrejas disso. Venha para Jesus e ganhe um carro amanhã. E o testemunho dessas criaturas é esse. Eu cheguei lá, não tinha um pau para dar no gato, hoje eu tenho uma empresa. E daí, irmão? Tem muita gente com empresa e miserável. Tem muita gente com dinheiro e na miséria espiritual. Quero dizer para vocês que essa igreja tenha uma cruz para você morrer todo dia e nascer de novo. Está aí o segredo da verdadeira prosperidade. É aquilo que foi cantada hoje. Você precisa se livrar de você. Você precisa morrer. O impostor que está dentro de você precisa sair para que Jesus ressurreto possa reinar plenitude plenamente na sua vida. Esse é o segredo da verdadeira alegria, da verdadeira prosperidade, da verdadeira razão de viver. Glória a Deus e aleluia por isso. Tem gente que larga a Deus para ter fama, posição e dinheiro. Recentemente um cantor fez isso. Com todo respeito a ele. Você terá que claramente escolher odiar e desprezar o espírito de Mamon. Fazendo exatamente o que ele não suporta. Eu vou dizer o que você tem que fazer que ele não suporta. Estou terminando, irmãos. Primeira coisa que você tem que fazer é que o demônio de Mamon bate em retirada da sua vida. Você tem que amar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar da sua vida. Aleluia! Através de você entregar os dízimos como primícias a Deus. Quando você converteu, eu digo o seguinte, quando o cara converte o bolso, o resto já converteu. Converteu o bolso, o coração já foi convertido.
Porque parece que o bolso é o lugar mais sensível que a gente tem no corpo. Irmãos, o bolso é mais sensível do que os olhos. Quando aperta no bolso, tem gente que quer dar para trás. Mas quando apertar no bolso, dá um glória a Deus e um aleluia. Porque o Deus que te serve, Ele sabe das tuas necessidades. Antes de você abrir sua boca, Deus sabe o que você precisa. E o Deus que eu sirvo alimenta as aves do céu. O Deus que eu sirvo, Ele veste os lírios do campo. O Deus que eu sirvo é um Deus bom, generoso, maravilhoso, galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que querem andar em vida de retidão na presença dEle. E nem que seja aos 47 do segundo tempo, Ele entra com providência na sua vida e te abençoa e cuida de ti. Segundo lugar, seja generoso, dê ofertas. Terceiro lugar, rejeita o sentimento de egoísmo, de você querer só para você. Você tem quantos tênis em casa? Tem 2? Chega em casa hoje e dá 1. Começa a aplicar isso na tua vida para ver se Deus não vai te abençoar. Você tem alguma coisa material que é muito cara, que você diz assim, Senhor, eu quero abrir mão disso aqui. Eu quero abençoar alguém que não tem. Da ganância. E da mentira que o diabo prega de que você vai ser feliz quando você tiver riquezas. Não, irmãos, não vai ser feliz. Um carro novo não vai fazer você mais feliz. Com uma semana você se acostumou com ele já. Com 3 meses, o cheiro de novo vai embora. E daqui a pouco você já quer outro. Porque já passou a novidade. Queridos, esse espírito de mamon impede a gente de viver uma vida abençoada. E esse espírito precisa ser desprezado. Você precisa odiar esse capeta. Você precisa quebrar esse altar desse espírito maligno da sua vida. Manda a Deus e dedicando sua vida financeira a Jesus. Aleluia! Lembra que eu falei? Tira o espírito de mamon de cima da nota. Isso aqui está rasgada. Deixa eu pegar uma inteira. Cadê, meu Deus? Menino, onde é que eu botei? Eu desprezei tanto que eu disse, eu não sei mais onde eu botei. Aqui, irmãos. Olha. Tira o espírito de mamon da nota. E agora coloca o Espírito de Deus sobre ela. O Espírito de Deus diga assim, eu vou usar esse dinheiro aqui. É para eu ganhar muitas vidas para Jesus. Eu vou utilizar esse dinheiro aqui para a glória de Deus. Como você deve lidar com o dinheiro? E aí entra o que eu acabei de falar. Seu dinheiro pode ser usado para propósitos passageiros ou eternos. Por isso Jesus disse em Lucas 16, para usarmos o dinheiro desse mundo ímpio, naquilo que é eterno. E aí eu pergunto, está aqui, o que é eterno? Só tem uma coisa que é eterna, as pessoas. A alma humana é eterna. A alma humana, irmãos, é eterna, ou eternamente para a perdição, ou eternamente para a salvação. A alma humana é eterna. Quando Jesus fala nesse texto que nós temos que usar o dinheiro desse mundo ímpio, para abençoar o que é eterno. Ele está falando que nós temos que usar esse dinheiro para nós abençoarmos vidas. Ganharmos muitas vidas para Jesus. Eu estou sonhando muito com isso, irmãos. De nós utilizarmos para termos instituições, hospitais, escolas. Querido, se você usa o seu dinheiro para trazer pessoas a Jesus, essas pessoas vão dar boas novas, vindas do céu, quando você morrer e se encontrar com eles lá. É o que a palavra diz. Dá um glória a Jesus. O autor do livro, que inspira essas mensagens, eu estive lendo hoje. Ele contou uma história muito legal. Que logo no início do ministério dele, quando ele começou a aprender a respeito desses princípios, ele ganhava pouco ainda, e ele só podia comer fora uma vez por mês. E ele foi com a esposa dele. Aí ele chegou e ele disse assim para ela, olha, não vamos comer. Hoje nós não vamos comer. Nós vamos pegar o dinheiro que a gente ia comer e nós vamos semear na vida dessa garçonete. E nós vamos entregar o dinheiro e vamos entregar um folheto falando de Jesus.
E ele entregou o dinheiro, o folheto e junto o dinheiro. Deu uma oferta para a garçonete e deu um folheto. E um mês depois, ele voltou lá. E ele já tinha prosperado um pouco mais, ele já pôde comer. E ele pegou e semeou 2 vezes mais na vida da garçonete. Entregou o folheto de novo para ela, outro folheto. A terceira vez que ele foi lá, e na hora que ele foi entregar o folheto, ela disse: olha, poxa vida, eu li o folheto, que coisa linda. E eu tenho algo para dizer para vocês, que através da leitura daquele folheto, eu entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus. E eu quero dizer mais, eu já falei, já liguei para o meu esposo, e eu também visitei o meu esposo e dei um folheto para ele. E eu quero dizer que o meu esposo está no presídio. E é presidiário. Mas eu dei o folheto e ele também entregou a vida para Jesus. E esse dinheiro, que vocês têm me abençoado, tem me ajudado muito. Porque eu estou trabalhando só para criar os meus filhos sozinha. Porque meu esposo, mas daqui a alguns meses, ele vai estar saindo do presídio. E ele conta que esse moço sai do presídio dessa família e passaram a congregar na igreja que ele pastoreava. E se tornaram grandes líderes naquela igreja. Vocês entenderam como é que o dinheiro pode ser uma bênção eterna na vida de muitas pessoas? Aleluia! Então, nós devemos usar o dinheiro para a gente alcançar pessoas, para ajudar essas pessoas a ouvir o Evangelho. E essas pessoas farão parte do comitê de boas-vindas quando você chegar no céu. Por isso Jesus também ensinou em Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros, para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, quando nós usamos o dinheiro com propósitos corretos, nós estamos acumulando tesouros nos céus. Por isso o inimigo trabalha, queridos, com tanto empenho para corromper e para distorcer a nossa visão acerca do dinheiro. Ele sabe, como ninguém, que o seu dinheiro, abençoado por Deus, quando você entregou as primícias e as ofertas, pode ser transformado em vidas eternas para Deus. Amém? E concluindo, nós não podemos servir, adorar e amar a Deus e amar o dinheiro. A escolha é clara. A quem vou amar? A quem vou dedicar a minha vida? Jesus nos ensina, irmãos, a juntar o nosso tesouro do céu, onde os ladrões, e nem a traça, nem a ferrugem, pode destruí-lo. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Então nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar as pessoas e nós devemos usar o dinheiro. Em vez de amar o dinheiro, de usarmos as pessoas e nos esquecermos de Deus. Amém? Então hoje, à noite, vamos ficar de pé, queridos. Você deve consagrar o que você é e o que você tem a Deus. Então, talvez você que está aqui hoje à noite, com todo amor e carinho eu te digo, que você conseguiu pelo Espírito Santo discernir na sua vida algum sinal da atuação de Mamon na sua vida. Algum sinal de algum espírito de orgulho, ou espírito de pobreza. E talvez você precise fazer uma oração como essa aqui. Eu vou fazer uma oração. Talvez essa oração você possa fazer também. E diz assim: querido Deus, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoa-me por dar ouvidos a Mamon. Senhor, eu te peço para expulsar esses espíritos de mim, da minha família e de meus descendentes. E ajuda-me, deste dia em diante, a ser um ofertante generoso, extravagante para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês ainda hoje à noite. Quero abençoar a vida de vocês. Amém? Pai bendito e santo, eu quero orar por todos que estão aqui nessa noite. E eu quero declarar um novo tempo de Deus nas vidas das pessoas que estão aqui. Um novo tempo de Deus nas suas vidas financeiras, nas suas vidas emocionais, nos seus relacionamentos, nas suas famílias. Eu quero declarar um novo tempo do Senhor na vida de cada um que está aqui. E eu quero lançar, Senhor, palavras de vida na vida deles. Eu quero declarar, Senhor, toda a prosperidade do céu na vida de cada filho teu e filha tua que está aqui. Eu quero abençoar cada pessoa, cada rapaz, cada moça, cada casal, cada senhor, cada senhora que está aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que esse espírito de mamon, nem de perto, nem de longe, possa repousar sobre cada um que está aqui, mas que repouse sobre nós, dentro de nós, o Espírito de Deus, que não é orgulhoso, que não é egoísta, que não é ganancioso, que é generoso, que é amoroso, que é altruísta, que é o espírito de dar e não de reter, que é o espírito de abençoar e não de tirar. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor. A semeadura mais linda, mais maravilhosa o Senhor já fez na nossa vida. Porque o Senhor não é esse ídolo, não é esse demônio. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E eu quero te louvar e abençoar essas vidas, Pai. Que todo espírito de mamon saia dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Se por acaso tiver alguém aqui, Senhor, que está debaixo desse espírito, portanto não está debaixo da bênção do Senhor, mas está debaixo da maldição, Pai, que saia em nome de Jesus. Todo espírito de ganância, de orgulho, todo espírito que coloca no dinheiro toda a sua segurança, que espera, toda a sua esperança não está em Deus, mas na riqueza, que toda a sua esperança não está no Senhor, mas na força do seu trabalho, que toda a sua esperança, ele diz assim: se eu ganhasse na loteria, meus problemas estavam resolvidos. Se eu ganhasse uma bolada na Mega Sena sozinho, eu seria outro homem. Não, isso é mentira. Você só pode ser uma nova criatura através do poder do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode resolver a sua situação. Só o Espírito de Deus pode realmente encher a sua vida. E eu declaro que todo espírito de mamon saia da sua vida. E que a partir de hoje Jesus reine. Que Ele seja o seu Senhor e o seu Deus. Que você não possa mais servir a esse demônio, mas que você possa hoje declarar que eu e a minha casa vamos servir ao Deus único e verdadeiro, e que todo o dinheiro e todo o recurso que vier às minhas mãos eu vou dizimar. Eu vou ser um ofertante de fé, eu vou ser alguém que investe no reino, que investe em vidas, e quando eu chegar naquele dia, eu vou poder ver muitas pessoas dizendo: eu estou aqui também por causa do seu investimento, foi porque você fez o investimento e eu cheguei até aqui. E assim, Pai, esses irmãos serão verdadeiramente abençoados também na sua vida financeira, porque a tua palavra diz: dai, ser-lhe-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos será dada. E eu declaro, Senhor, isso na vida de cada um que está aqui. Ó Deus, que todo impedimento caia por terra, e que todos aqui possam viver prósperos, alegres, felizes, enriquecidos através da bênção de Deus. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. E agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas que nós trouxemos para a casa do